Curto e grosso. Comigo não tem off. Vereadora Tatiana Lopes e vereador Zander Fábio vieram me dizer o seguinte: Cajuru, cuidado com esse assunto de transporte coletivo. Ele é muito perigoso. A vereadora disse que, inclusive, existe perigo de ameaça de morte. Eu queria dizer o seguinte: se existe ameaça de morte, é comigo mesmo. Eu adoro ameaça de morte. Eu sou ameaçado há 40 anos e vou enterrar muita gente ainda. Então, quero deixar claro aqui, porque eu sei que é um vespeiro enfrentar o cartel do transporte coletivo em Goiânia, para que não haja dúvida, por fineza, porque quem ficar aqui sem assinar vai deixar claro para a sociedade goianiense que está do lado do transporte coletivo, ou que acha que o transporte coletivo de Goiânia é excepcional, é maravilhoso. Então, para que não haja injustiça, de repente foi erro da minha assessoria. Inclusive faltaram aqui a assinatura da doutora Cristina, da Priscila, e elas foram atrás de mim, dizendo: Cajuru, ninguém me procurou. Então, de repente, eu vou citar nome aqui, que não foi procurado pela minha assessoria. Eu não quero cometer injustiça. Atenção, somente... Vou terminar, vou dar os nomes. Eu odeio deixar de dar nome. Somente não assinaram, 27 assinaram. Portanto, o requerimento contra o transporte coletivo e para a melhoria dele foi aprovado. Isso é uma vitória sua, sociedade goianiense. Agora, não assinaram, e aí eu fico com medo, senhores André Azeredo, Edson Automóveis, Carlim Café, Oséias Varão, Leia Clébia, Juarez Lopes, Paulinho Graus e Wellington Peixoto. Eu só gostaria de saber se eles não assinaram por falha da minha assessoria ou se eles não assinaram porque eles acham o transporte coletivo de Goiás excepcional. E eu estou pronto para enfrentar esse cartel. E estou pronto para receber ameaça de morte. Cabocela. Meio-dia e 52 minutos, agora ao vivo em edição extraordinária, o programa Hora do Cajuru, do Gabinete 44 aqui da Câmara. Então também, para que não paire mais nenhuma dúvida, está protocolado aqui na Câmara Municipal, o presidente André Azeredo recebeu, não sei se recebeu bem ou mal-humorado, mas recebeu, porque foi fogo realmente, foi fogo na roupa, como se diz no futebol, mas conseguimos. Subimos, falamos, quem é que vai pipocar, quem é que vai ter medo de enfrentar o cartel do transporte coletivo. E por fim, somente 3 vereadores, somente 3. Portanto, foi uma vitória absoluta, massacrante, para mim quase que unânime, assim como foi a do Instituto Diabético de Goiânia, com 35 assinaturas dos 35 vereadores. Após este depoimento meu, vieram me procurar e assinaram sim pela nova licitação do transporte coletivo de Goiânia, para a chance até de novas empresas cuidarem do transporte coletivo, para a urgente exigência da melhoria no transporte coletivo. Eu vou ler para vocês aqui o que eu pedi no requerimento, para não haver dúvida. O que eu estou pedindo aqui no requerimento é muito grave, é muito sério, é muito amplo. Os 3 vereadores que devem estar adorando, amando o atual transporte coletivo de Goiânia, ou que estão com medo dos donos do transporte coletivo de Goiânia, ou por último, ou que tem rabo preso com o cartel do transporte coletivo de Goiânia. São 3 alternativas, escolham os 3. Os 3 que não assinaram foram André Azeredo, presidente da Câmara, Oséias Varão e Juarez Lopes. Guardem, goianienses, guardem, sociedade goianiense, só 3 amam o atual transporte coletivo de Goiânia, esse que você usa, ou ficaram com medo de assinar, ou tem rabo preso com os donos do transporte coletivo, donos há décadas, aqui em Goiânia. André Azeredo, Oséias Varão e Juarez Lopes. Logo, Leia Clébia, Edson Automóveis, Carlim Café e Paulinho Graus, e Wellington Peixoto, estes 5, após este depoimento, vieram até mim e assinaram. Com eles, chegamos então aos 32 vereadores, 32 assinaturas. São 12 necessárias. Chegamos a 32 e protocolamos. Uma vitória histórica aqui na Câmara. Câmara que nunca teve coragem de mexer nesse vespeiro chamado transporte coletivo. Para terminar, rapidamente, goianienses
saibam do conteúdo do requerimento que eu, Jorge Cajuru, entrei aqui hoje, sofri até, mas graças a Deus o objetivo alcançado. 32 dos 35 vereadores assinaram comigo. Alguns naquela dúvida, mas vieram e assinaram. Parabéns a todos. Fiquei orgulhoso, honrado de vocês, desses 32. Estou falando sério, juro por Deus. O requerimento diz o seguinte, para cada um prestar atenção aqui, ó. Venho a este plenário, senhor presidente, apresentar um requerimento urgente em forma de desafio histórico ao prefeito Íris Rezende e aos meus 34 colegas vereadores. Conclamo a todos uma coragem pública inédita em prol dos goianienses. Venho solicitar em caráter imediato e irrevogável a realização de nova licitação para o setor de transporte público, que há décadas é dominado pelo mesmo grupo de empresas, relegando à população um serviço de baixa qualidade sem as menores condições de conforto mínimo. A licitação deverá exigir que os cidadãos sejam tratados com dignidade e respeito pelas empresas. Todos os ônibus deverão contar com acesso e espaço para cadeirantes, todos, 100% deles, ar-condicionado, que não é um item de luxo, é uma necessidade real em nossa cidade. Para a questão de segurança, é emergencial a instalação de câmeras nos ônibus, veículos, vistoriando e auxiliando na repressão à criminalidade e ações de desrespeito aos usuários. Devem ser cumpridos os números de ônibus em atividade em cada horário e realizado novos estudos para ampliação de linhas. Vamos começar tudo do zero ou então exigir que novas empresas passem a prestar o serviço em nossa capital do transporte coletivo. A Prefeitura Municipal também tem que manter pontos de ônibus cobertos, garantindo proteção em relação ao sol e à chuva. Nesse grave assunto do transporte coletivo, devemos nós, vereadores e representantes do povo, exercer nosso papel ativo na Câmara Deliberativa de Transportes Coletivos, a CDTC. Assim exposto, coloco o meu nome, Jorge Cajuru, para ser o representante desta Casa de Leis na CDTC, para fiscalizar e exigir os direitos dos usuários de transporte coletivo em Goiânia. Outro ponto importante é a realização de licitação de lotações em Goiânia, seguindo o belo exemplo de sucesso de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, como um meio termo entre o transporte feito pelos ônibus e o transporte individual feito pelos táxis e Uber, e ao invés de ser operado por empresas, ser aberto à participação de cooperativas ou mesmo indivíduos. Ou seja, lotações seria a quarta alternativa do transporte em Goiânia, transporte público. Nobres colegas, urge que nos posicionemos em defesa dos cidadãos. O transporte público atende a milhares e milhares de pais e mães de famílias, a estudantes, a trabalhadores. O acesso a vários serviços públicos, à saúde, à educação, ao lazer, depende da qualidade do transporte oferecido. Vamos mudar essa grave situação. O requerimento está em minha mesa, à disposição da assinatura de todos, e hoje mesmo entregaremos ao prefeito Íris Rezende, prefeito que prometeu em campanha ser duro, ser rigoroso na mudança do transporte coletivo. Portanto, prefeito Íris, na sua mão. Agora a bola é sua, prefeito. Vamos ver se o senhor tem coragem ou se o senhor vai fazer como fizeram os 3 vereadores, André Azeredo, Oséias Varão e Juarez Lopes. Esses tiveram medo e não assinaram. Ou medo, ou comprometimento, sei lá o quê. Ou amam o transporte coletivo de Goiânia. Íris, o senhor não ama. O senhor criticou na sua campanha. Então o senhor tem que concordar com este requerimento que foi assinado por 32
dos 35 vereadores, prefeito Íris Rezende, com todo o respeito ao senhor, e espero que cumpra o que prometeu em campanha, e vamos para essa luta boa, do bem, para essa causa do goianiense. Ou começa do zero, tudo de novo, transporte coletivo, e que ele aceite essas mudanças urgenciais, que não haja aumento da tarifa enquanto não houver essa melhoria que aqui a Câmara está exigindo, em sua maioria absoluta, 32 dos 35 vereadores, e por consequência, não começando do zero, a Prefeitura terá que abrir nova licitação para outras empresas terem a mesma oportunidade de tomarem conta do transporte coletivo de Goiânia, que até hoje há mais do que uma dinastia. Mais de 30 anos é o quê? Mais de 30 anos não tem outro adjetivo. Dinastia. Eu prefiro dizer cartel do transporte coletivo. É isto, senhoras e senhores goianienses, goianos, brasileiros, meus amigos, minha gente.